Hoje, o Melhor e Mais Justo discute as reivindicações dos trabalhadores do setor sucro-alcooleiro. Além do portal tvt.org.br, você também pode nos acompanhar pela Rádio Brasil Atual FM 98.9, São Paulo 93.3, Litoral Paulista e 102.7, Noroeste Paulista. A gente terminou o segundo bloco com o Raimundo Simão fazendo aqui um alerta sobre a ineficiência e, de certa maneira, o sucateamento do Ministério do Trabalho para fiscalizar certas questões e apontou ali uma responsabilidade da vigilância sanitária. A Sheila já está dizendo, eu quero falar sobre isso, nós vamos voltar então a essa questão. O Estado não tem cumprido eficientemente o seu papel nesse setor, né, no setor sucro-alcooleiro em relação aos trabalhadores, e como é que, do ponto de vista da vigilância sanitária, vocês avaliam essa questão? Eu sou da Secretaria de Estado da Saúde, mas a gente tem equipes estaduais, regionais no Estado, são 28 equipes de vigilância sanitária regionais e 22 delas estão envolvidas na questão da cana. É grande parte do Estado. E é suficiente esse número de equipes? Equipes do Estado seria, mas o número de funcionários dentro das equipes são pequenas. E você tem que fazer a retaguarda para os municípios. A gente conseguiu, desde 2008, nós viemos fazendo capacitações dos municípios para que eles façam a fiscalização. A gente conseguiu capacitar em torno de 500 trabalhadores da saúde para a fiscalização. Do município? Dos municípios. Entre município e Estado. Tá. Né? Entre as equipes municipais e estaduais, em torno de 500 pessoas foram capacitadas. Hoje a gente tem em torno de 350, mais ou menos, municípios com alguma pessoa capacitada. Acontece que esses funcionários também são poucos. E eles trabalham em várias coisas além da cana, não estão só nisso. Né? Então você também tem uma carência de funcionários para a área de vigilância, além de que esses funcionários ganham pouco, e tem toda uma questão trabalhista a ser discutida também nessa área do funcionário da saúde. Mas a saúde, ela tem por obrigação estar fiscalizando a questão da saúde. Como é que o trabalho repercute na saúde da população? Como é que o trabalhador, em geral, está sendo afetado em sua saúde pelo seu trabalho? E a gente tem feito estas capacitações e tem atuado no campo. A gente tem atuado nas usinas. Por exemplo, nós fizemos toda uma campanha de colocação de guarda-corpos, são milhares de quilômetros de guarda-corpos sendo colocados agora, algumas usinas sendo autuadas e tal, e estamos em processo ainda de conseguir que elas tenham um mínimo, que é o trabalhador não cair lá do sei lá qual andar, lá de cima, porque elas são altíssimas, e eles caem sempre, tá? Ainda mais no calor e tal. E também estamos fazendo fiscalização no campo. Além disso, estamos tentando nos articular com o Secretaria de Transporte, por exemplo, para fiscalizar o transporte desses trabalhadores, que é absurdo. Não tem breque nos ônibus, péssimas condições. Eles geralmente pegam ônibus de linha, leva para transportar trabalhador, depois que ele já está gasto demais na cidade. Aí ele vai para a estrada sem cinto de segurança, em condições péssimas. Então, Elias, que tinha dito aqui que... E a questão do transporte? A Sheila está tocando nessa história. Você podia falar disso também, né, Elias? É o seguinte, nós temos, como o doutor falou, a norma regulamentadora 31, que ela trouxe aí para o trabalhador rural, somente o setor canavieiro, várias mudanças. E para você fazer mudança com o ser humano não é fácil, né? Que ela trata também dos equipamentos, dos EPIs, que é o equipamento de proteção individual. E isso, por exemplo, nós participamos junto com a pesquisadora da Fundacentro, foi falado aqui que o trabalhador rural tem que usar luvas. Só que não tem hoje no mercado uma pesquisa para as indústrias produzir luvas específicas para o trabalhador rural. Então é uma luva de couro. Conforme você começa a trabalhar, ela vai pegando aquela cola da cana, fica dura. Por exemplo, para uma senhora, para uma moça, para uma senhora, é a mesma luva, não tem tamanho. Quer dizer, então, aí um grande, outra uma mão maior, a mão menor, a mesma luva, aquilo começa a machucar. Óculos, é uma discussão muito grande, inclusive foi feita uma pesquisa só por questão de usar óculos. Usar óculos, a princípio é óculos muito... de proteção, né? A princípio é muito bonito.
Agora, ficar o dia inteiro, ele começa a embaçar e dificulta, e aí, às vezes, causa acidente. Então, também não tem um trabalho de pesquisa para que a indústria produza, né? O facão, já poderiam ter pesquisado e ter feito um facão mais adequado. Os trabalhadores é que entortam, às vezes ele entorta o facão para facilitar. Mas a fábrica mesmo produz o mesmo facão que produzia quando só existia produção de açúcar, né? Em relação ao transporte, com tantos pedidos que os sindicatos têm feito nas convenções coletivas, porque no passado os trabalhadores rurais eles eram transportados em caminhões pau de arara, né? Quando se falava que a gente reivindicava muito transportar em ônibus, o pessoal dizia que isso era um absurdo, né? Era o fim do mundo você colocar trabalhador rural no transporte de ônibus. Agora, de tanto a gente bater nisso, tem uma lei estadual aqui no estado de São Paulo que obriga os ônibus a ter no máximo 20 anos de uso para o transporte de trabalhadores rurais. Aí saiu uma regulamentação que ele tem que estar identificado, né? Isso devido a vários acidentes que aconteceram com morte coletiva de trabalhadores rurais. Agora, também, voltando ao que o doutor Raimundo falou, a fiscalização não é eficiente. Porque eu acho que não precisa o sindicato estar levando ofício nas bases da Polícia Rodoviária Estadual, com Polícia Rodoviária Federal, para pedir, ou na Polícia Militar das pequenas cidades, para pedir a fiscalização. É uma obrigação, né? Existe ônibus rodando sem janela, né? A questão do cinto nem se fala, né? Dentro disso, a gente se briga muito na justiça quanto a um chamado a hora de transporte. Porque, como foi falado aqui, eles saem de casa, se a gente der uma volta pelas estradas do interior, 4h30, 5 horas da manhã já tem trabalhador sendo transportado. E o retorno, às vezes 6h30, 6 horas da tarde, eles estão chegando nas pequenas cidades. Aí nós reivindicávamos muito a questão da hora itinerante. Mas tem um entendimento da Justiça do Trabalho, principalmente, que aonde tem transporte regular não dá direito. Agora, como que, e tem até súmula do tribunal regulamentando isso, de uma forma, para nós, muito absurda. Porque transporte coletivo nenhum vai permitir que o trabalhador rural entre dentro de um ônibus com um facão na mão. Hoje, a maioria deles carrega uma garrafa térmica de água, né? E aquela roupa daquele jeito, com aquela touca, eu gostaria de ver um transporte público aceitando alguém entrar lá dentro. E outra, o transporte público, ele vai na via pública, a pessoa não vai na roça. A roça é 10, 15, 20, o doutor conhece isso. Então, 10, 15, 20 quilômetros de distância para poder chegar lá na roça. Então, eu queria só concluir isso, dizendo o seguinte, são muitas coisas que a gente avançou, mas às vezes começa a travar do outro lado. Então, poderia ser muito melhor se as coisas avançassem, né? Então, mas a gente falou aqui, e nós temos pouco tempo, estamos no último bloco, eu queria dar um destaque para o seguinte. De um lado, nós falamos dos trabalhadores, cultura dos trabalhadores, necessidades dos trabalhadores, falamos de políticas públicas no campo do trabalho, no campo da assistência social, no campo da transferência de renda, enfim. E eu queria falar um pouquinho sobre as empresas, porque parece que nós temos só um lado da questão. Esses empregadores, as usinas, enfim, como que eles estão sendo, de algum modo, exigidos, né, para cumprir obrigações de um trabalho decente para os seus trabalhadores e como que eles respondem a isso, certo? Raimundo. Olha, muito pontual a sua colocação. Há mais ou menos 15 anos, lembre-se, Elias, não havia sequer fiscalização na área rural. Há mais ou menos 15 anos. É de acreditar uma história dessa? Não havia. Aí o Estado resolve, o Ministério do Trabalho, a atuar na área rural. Hoje, inclusive, tem algumas equipes especializadas para o trabalho rural. Aí entrou na história um órgão chamado Ministério Público do Trabalho, que até então não tinha atuação nenhuma. O Ministério Público do Trabalho... de 88 para cá. Exatamente, mas foi bem mais para cá que o Ministério Público do Trabalho entrou nessa história, o chamado criador de casos. E eu tenho orgulho, porque pertenci 20 anos a essa instituição, de ser chamado de criador de casos. Criador de casos para o bem,
para defender a dignidade humana do trabalhador assegurado na nossa Constituição Federal. Então passou a existir, Luiz, um trabalho mais ou menos orquestrado. Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, alguns órgãos da vigilância sanitária, da área da que saúde, precisa atuar mais, e o Poder Judiciário, porque as ações do Ministério Público vão terminar no Poder Judiciário. E o juiz não deve nada para ninguém e tem que decidir conforme determina a lei. E a lei não é ruim não, Luiz. Então eu vou dar um exemplo daquilo que eu digo, precisa haver choque para que a classe que você agora fala, o empresário, como é que ele sente isso? Ele está acostumado com a prática dos 4 últimos séculos do latifundiário. Ele não quer saber de história de dignidade humana, de valor social do trabalho. Ele quer auferir lucro e mais lucro. Muito bem. Um outro dia, numa ação do Ministério Público, um juiz do trabalho teve a coragem de interditar uma usina, o trabalho de uma usina. E nem foi aqui em São Paulo, foi no estado de Alagoas. Imaginem o que aconteceu no dia seguinte. Toda a imprensa local, dos usineiros, falaram que o Estado estava lá para acabar com a atividade econômica e interferir, inclusive, no costume da região, que era dormir em rede. Só que o pessoal estava dormindo em rede, em curral adaptado para o ser humano. O quê? Chiaram, gritaram. Depois de 30 dias, resolveram todos os problemas que foram indicados pelo Ministério Público do Trabalho e determinados pelo juiz. Então, o Estado, inclusive o Poder Judiciário, que agora, Luiz, Elias, você falou sobre as horas de trabalho. Você sabe que o trabalhador cortador de cana não tem direito à hora extra? Você sabia disso, Sheila? Trabalhador cortador de cana, porque ganha por produção não recebe hora extra. Só que o Tribunal Superior do Trabalho, através de algum ministro, eu diria iluminado no sentido de que leu a Constituição Federal, mandou os empregadores pagar hora extra para o trabalhador cortador de cana. Não é muita coisa, mas já é o início de mudança de visualização do que deve acontecer. Sheila, diga aí, porque nós estamos com o tempo estourando. A gente está, no Estado, estamos com algumas regulamentações sendo feitas. Nós fizemos uma portaria CVS 12, onde a gente está regulando as habitações coletivas. Tá? E nós estamos capacitando e indo, fazendo com que as equipes municipais vão a campo para regularizar essas habitações coletivas. Também temos que lembrar que as secretarias de obras têm que atuar, não é saúde nem nada, porque essas habitações são irregulares, são habitações unifamiliares adaptadas. Então, municípios, por favor, entrem e regulem direito as suas moradias, suas habitações. E segundo, nós fizemos uma portaria sobre água, que é nosso papel da Secretaria da Saúde, e é onde a gente regula como tem que ser o transporte e a distribuição de água, que o empresário tem que fazer essa distribuição de água, se responsabilizar por isso, e em condições decentes e a quantidade suficiente para o trabalhador, e tem que levar até o trabalhador, porque ele trabalha em condições decentes. Em condições decentes. Desculpe, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês e certamente vão ter que fazer outro programa, porque a gente viu que trata-se de questões delicadíssimas, importantes e que são descabidas. A gente está discutindo no século XXI situações de trabalho como estas, né? Eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui pela web ou pela rádio, né? Espero e tenho certeza que a nossa conversa te ajudou a pensar em passos necessários e possíveis para trilhar o caminho do aperfeiçoamento das condições de trabalho no campo, sobretudo para os trabalhadores canavieiros. Por um país com maior responsabilidade social e, por isso, melhor e mais justo. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal tvt.org.br, onde você pode rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/RedeTVT e pelo Twitter, @RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento na internet. Um forte abraço.